Os presidentes dos Estados Unidos e da Ucrânia foram outros dois líderes que discursaram no primeiro dia da Assembleia Geral da ONU. Ambos os pronunciamentos tiveram um ponto em comum: as fortes acusações contra a Rússia. O editor de Internacional, Marcelo Favalli, acompanhou a jornada de pronunciamentos de hoje e traz agora os destaques. Boa noite, Favalli. Boa noite, Brown. Boa noite a todo mundo que nos ouve, que nos assiste. Olha, pareceu um discurso combinado entre Biden e Zelensky, os dois na tribuna no mesmo dia, com algumas horas de diferença por conta da Rússia. Queria chamar um destaque que foi o pronunciamento do presidente Joe Biden, um trechinho do discurso que eu separei. Vamos ouvi-lo. Só a Rússia sozinha tem a responsabilidade por esta guerra. Só a Rússia tem o poder de acabar com esta guerra imediatamente. E é só a Rússia que impede a paz. Porque o preço da Rússia pela paz é o domínio do território da Ucrânia e dos filhos da Ucrânia. Uns 30 minutos. Eu fiz aqui o que a gente pode chamar de uma nuvem de palavras, para que a gente possa contar exatamente do que ele falou sobre a Rússia. Claro, o Biden, que está em pré-campanha, porque ele vai tentar continuar no cargo o ano que vem, na eleição americana de 2024, também falou sobre inteligência artificial, os perigos da mudança climática, mas nada tomou mais conta desse discurso de 30 minutos do que a Ucrânia. E veja, só a Rússia pode acabar imediatamente com a guerra. O quantas vezes tanto a Ucrânia quanto a Rússia apareceram num discurso do presidente americano. Apoiar o povo da Ucrânia, só a Rússia impede a paz, críticas severas. Só a Rússia é responsável pela guerra, e fala de uma guerra ilegal também. Agora, o que chama a atenção é o Biden estar como eu falei, um discurso de pré-campanha. É muito caro aos Estados Unidos continuar sendo, é muito valioso para um presidente americano continuar sendo o chamado bastião do mundo livre, aquele defensor de estados democráticos e aquele que defende os oprimidos. Vamos avançar um pouquinho nas horas. Quando sobe, então, à tribuna o presidente Volodymyr Zelensky, eu também selecionei um outro trechinho para a gente ver as consistências e as intersecções dos dois discursos. We know the names of tens of thousands of children. Tenho provas de centenas de milhares de crianças raptadas pela Rússia nos territórios ocupados da Ucrânia. O Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de prisão contra Putin por esse crime. O que acontecerá com as crianças? O que vai acontecer com elas? Essas crianças na Rússia são ensinadas a odiar a Ucrânia e todos os laços com suas famílias são rompidos. E isto é claramente um genocídio. O Volodymyr Zelensky ele vai resgatar então uma condenação do Vladimir Putin, presidente da Rússia, no Tribunal Penal Internacional, para falar isso aqui, sequestro de crianças é um genocídio. Ele usa todas as palavras para dizer que a Rússia é um estado genocida. E vai muito além, obviamente. Inclusive, ele chegou a dizer que ele promove que haja um desarmamento nuclear completo do mundo, dizendo que a Rússia, como invade um país vizinho, soberano e rompe todos os critérios do direito internacional, um país desse não poderia ter armas nucleares. Exterminado pela artilharia russa. Ele diz parte do território da Ucrânia não existe mais por conta de ataques severos da vizinha Rússia e que a guerra da Rússia seja a última do mundo. Eu deixei esse destaque por último justamente para trazer essa informação. O Volodymyr Zelensky disse para todo mundo ouvir que amanhã ele tem uma reunião com o Conselho de Segurança da ONU, que é formado por 5 países com assento permanente, entre eles a própria Rússia. O Zelensky promete entregar, então, para os 5 assentos permanentes, o seguinte, um plano de paz global. Ele diz, eu, como presidente da Rússia, vi o meu país invadido. Hoje é a grande e principal guerra do mundo. Vamos fazer dela a última, senão vocês podem ser as próximas vítimas da Rússia. Ele falou com todas essas palavras nesse discurso dele que também durou 30 minutos. Ele promete, então, entregar um plano de paz global para que essa seja a última guerra. Lembrando que a ONU foi criada em 1945 para que não houvesse mais guerras, que houvesse, então, uma grande discussão diplomática formal todos os anos para que os países encontrassem soluções da maneira política e não pela força armada. Não deu muito certo. Vamos torcer, então, para o Volodymyr Zelensky cumprir essa promessa de entregar um plano de paz para que não haja mais guerras, Brown. Pois é, vamos acompanhar. Valeu, Favalli. Obrigado pelas informações.